9. Laia. O poleiro do pirata projeta-se no ar como um punho colossal. Ele oblitera o horizonte, sua sombra, ampliando a melancolia do deserto enevoado. De onde estamos, ele parece quieto e abandonado, mas o sol há muito se pôs, e não posso confiar no que meus olhos veem. No fundo das fissuras daquela rocha enorme, o poleiro pulula com a escória do império. Olho de relance para Elias, e vejo que seu capuz escorregou para trás. Quando eu puxo para cima, ele não se mexe e a preocupação revira meu estômago. Ele está há 3 dias apagado e reganhando consciência, mas sua última convulsão foi especialmente violenta. O acesso de inconsciência que se seguiu durou mais de um dia, o período mais longo até agora. Não entendo de curas tanto quanto vovó, mas sei que isso é ruim. Antes, Elias ao menos murmurava, como se estivesse combatendo o veneno. Mas ele não fala uma palavra há horas. Eu ficaria feliz se ele dissesse qualquer coisa, mesmo se fosse sobre Ellen e Áquila e seus olhos da cor do oceano. Um comentário que achei inesperadamente irritante. Ele está se deixando ir, e não posso permitir que isso aconteça. Laia. Ao ouvir a voz de Elias, quase caio do cavalo de tão surpresa. Graças aos céus, olho para trás e vejo que sua pele, quente, está cinzenta e retesada, seus olhos claros ardendo de febre. Ele ergue o olhar para o poleiro e então para mim. Eu sabia que você nos traria aqui. Por um momento, ele é o velho Elias, terno, cheio de vida. Ele espia sobre meu ombro, para meus dedos, esfolados por 4 dias segurando as rédeas, e toma as tiras de couro de mim. Durante alguns segundos constrangedores, ele mantém os braços afastados do meu corpo, como se eu fosse ressentir de sua proximidade. Então me recosto em seu peito, mais segura do que me sinto há dias, como se subitamente tivesse adquirido uma camada de armadura. Ele relaxa, largando os antebraços sobre meus quadris, e o peso deles provoca um arrepio que sobe por minha coluna. Você deve estar exausta. Ele sussurra. Estou bem. Por mais pesado que você seja, te arrastar para cima e te desmontar do cavalo foi 10 vezes mais fácil do que lidar com o comandante. A risada de Elias é fraca, mas, mesmo assim, algo dentro de mim relaxa seu ruído. Ele direciona o cavalo para o norte e com os calcanhares o convoca a meio galope até a trilha à nossa frente. O coloca a meio galope até a trilha à nossa frente e começa a subir. Estamos perto, ele diz. Vamos para as rochas ao norte, perto do poleiro. Tem muitos lugares para você se esconder enquanto eu vou em busca do Teles. Franzo o senho para ele sobre meu ombro. Elias, você pode apagar a qualquer momento. Posso resistir às convulsões. Só preciso de alguns minutos no mercado. Ele diz. Fica bem no coração do poleiro. Tem de tudo. Devo conseguir encontrar um boticário. Ele fez uma carranca e seus braços se enrijecem. Vá embora, murmura, mas o pedido não é dirigido a mim. Quando olho de solcer para ele, Elias finge que está bem e começa a me perguntar sobre os acontecimentos dos últimos dias. No entanto, quando o cavalo começa a subir o terreno pedregoso ao norte do poleiro, o corpo de Elias faz um movimento brusco, como se puxado por um titereiro, e ele se inclina impetuosamente para a esquerda. Agarra as rédeas, agradecendo aos céus que o amarrei de maneira que ele não possa cair. Eu me viro na sela e enlaço o braço desagitadamente em torno dele, tentando mantê-lo firme para que não assuste o cavalo. Está tudo bem, minha voz treme. Mal consigo segurá-lo, mas canalizo a calma de curandeiro imperturbável de vovó quando as convulsões pioram. Vamos conseguir o extrato e tudo vai ficar bem. O pulso de Elias bate freneticamente e eu coloco a mão em seu coração, temendo que vá arrebentar. Ele não pode aguentar muito mais que isso. Laia. Ele mal consegue falar e seus olhos estão desvairados e dispersos. Preciso conseguir. Não vá lá sozinha. Perigoso demais. Eu mesmo vou. Você vai se machucar.
Eu sempre machuco. Ele cai para frente, a respiração rasa. Elias apagou novamente. Quem sabe por quanto tempo desta vez? O pânico cresce como pile em minha garganta, mas eu forço para baixo. Não importa que o poleiro seja perigoso, eu preciso entrar ali. Elias não vai sobreviver se eu não encontrar uma maneira de conseguir o Teles. Não com seu pulso tão irregular. Não após 4 dias de convulsões. Você não pode morrer, eu sacudo. Está me ouvindo? Você não pode morrer. O Darry morre também. Os cascos do cavalo escorregam nas pedras e ele empina, quase arrancando as rédeas de minhas mãos e jogando Elias no chão. Desmonto e cantarolo para o animal, tentando conter minha impaciência, relaxando ao longo do caminho, enquanto a névoa espessa dá lugar a uma garoa miserável de gelar os ossos. Mal consigo ver minha mão na frente do rosto, mas isso me anima. Se eu não consigo ver para onde estou indo, os salteadores não conseguem ver quem está chegando. Ainda assim, avanço cuidadosamente, sentindo a pressão do perigo de todos os lados. Da trilha de terra esparsa que segui, posso ver o poleiro bem o suficiente para distinguir que ele não é uma rocha, mas duas partidas ao meio como se por um grande machado. Um vale estreito corta o centro e a luz de tochas trema luz dentro dele. Ali deve ser o mercado. A leste do poleiro abre-se uma terra de ninguém, onde arestas finas de rocha saltam de fendas profundas, agrilhoando-se cada vez mais altas até que as rochas se fundem para formar as primeiras linhas de cumes baixos da cordilheira serrana. Procuro as ravinas e desfiladeiros do terreno à minha volta até ver uma caverna grande o suficiente para esconder Elias e o cavalo. Ao terminar de amarrar o animal a uma saliência rochosa e tirar Elias de seu lombo, estou ofegante. A chuva encharcou completamente, mas não há tempo para trocar suas roupas agora. Eu o cubro cuidadosamente com uma capa, então vasculho sua mochila em busca de moedas, o que me faz sentir uma ladra. Quando as encontro, dou um aperto em sua mão e tiro um de seus lenços para amarrar sobre meu rosto, uma defesa em serra, inalando a fragrância de chuva e condimentos. Então puxo o capuz sobre a cabeça e deixo a caverna furtivamente, esperando que Elias ainda esteja vivo quando voltar. Se eu voltar. O mercado no coração do poleiro fervilha de tribais, marciais, navegantes e bárbaros selvagens que importunam as fronteiras do império. Mercadores do sul entram e saem da multidão, suas roupas alegres e claras, contrastando com as armas amarradas às suas costas, peito e pernas. Não vejo um único erudito, nem mesmo escravos, mas vejo um número suficiente de pessoas agindo tão evasivamente quanto eu. Então me curvo e me misturo às massas, certificando-me de que o punho de minha faca esteja claramente visível. Em poucos segundos após ter me juntado à multidão, alguém agarra meu braço. Sem olhar, golpeio com a faca, ouço um grunhido e liberto o braço. Puxo o capuz mais para baixo e me curvo, como fiz em Blackcliff. Este lugar não passa disso. Outro Blackcliff. Apenas mais fedorento e com ladrões e salteadores além de assassinos. O lugar fede, a bebida, esterco e misturado a isso, ao cheiro corrosivo e pungente de gás. Um alucinógeno proibido no Império. Tendas caindo aos pedaços são improvisadas ao longo do desfiladeiro, a maioria enfiada nas fendas naturais da rocha, com lonas como telhados e paredes. Cabras e galinhas são quase tão abundantes quanto pessoas. As tendas podem ser humildes, mas os bens dentro delas são tudo, menos isso. Um grupo de homens a alguns metros de mim negocia ao redor de uma bandeja de rubis e safiras reluzentes, do tamanho de ovos. Algumas bancas estão cheias de barras sobrepostas de gás, esfareladas e grudentas, enquanto outras têm barris de pólvora amontoados de um jeito perigosamente bagunçado. Uma flecha passa zunindo por meu ouvido e disparo 10 passos antes de perceber que ela não foi lançada contra mim. Um grupo de bárbaros trajando peles está parado ao lado de um negociante de armas, atirando casualmente flechas para todos os lados para testar os arcos. Uma briga irrompe e tentam abrir caminho, à força, mas uma pequena multidão se junta e fica impossível para qualquer um se mexer. Nesse passo, jamais encontrarei um boticário.
Uma recompensa de 60 mil marcos, dizem. Jamais ouvi falar de uma recompensa tão grande. O imperador não quer parecer um idiota. Vitúrios era sua primeira execução e falhou. Quem é a garota que está com ele? Por que ele viajaria com uma erudita? Talvez ele esteja se juntando à revolução. Ouvi dizer que os eruditos conhecem o segredo do aço sérrico. O próprio espírito Telomano ensinou um rapaz erudito. Talvez Vitúrios esteja tão farto do império quanto Telomano. Malditos céus! Eu me forço a seguir em frente, embora deseje desesperadamente continuar ouvindo. Como a informação sobre Teloman e Darren vazou, e o que isso significa para meu irmão? Que talvez ele tenha menos tempo do que você pensa. Mexa-se. Os tambores claramente levaram as minhas descrições. E de Elias para longe, eu me mexo rapidamente agora, varrendo com um olhar a miríade de bancas em busca de um boticário. Quanto mais tempo eu me deixar ficar, mais perigo corremos. A recompensa pela nossa cabeça é alta o suficiente para que eu duvide de que exista uma alma neste lugar que não tenha ouvido falar a respeito. Finalmente, em uma viela saindo da via principal, vejo uma tenda com um almofariz e um pilão gravados na porta. Quando me viro em sua direção, passo por um grupo de tribais que compartilha xícaras de chá fumegantes debaixo de uma lona com uma dupla de navegantes. Como monstros saídos dos infernos. Um dos tribais, um homem de lábios finos e uma cicatriz no rosto, fala em voz baixa. Não importa o quanto nós os combatíamos, eles sempre voltavam. Espectros. Malditos espectros. Quase paro onde estou, mas continuo em frente devagar no último momento. Então outros também viram as criaturas sobrenaturais, e a curiosidade me vence e me inclina para mexer nos cadarços de minhas botas, esforçando-me para ouvir a conversa. Outra fragata, a Aianesa, afundou uma semana ao largo da Ilha Sul, diz um dos... Outra fragata, a Aianesa, afundou uma semana ao largo da Ilha Sul, diz uma das navegantes. Ela dá um golinho no chá e estremece. Achei que eram corsários, mas o único sobrevivente tagarelava sobre Efrits do mar. Eu não teria acreditado nele, mas agora... Iglus aqui no poleiro, diz o tribal com a cicatriz no rosto. Não sou o único que os viu. Olho de relance para cima, incapaz de me conter, e como se eu tivesse atraído com o meu olhar, o tribal pisca em minha direção e para o outro lado, então volta a olhar subitamente para mim. Piso em uma poça e escorrego, meu capuz cai da cabeça. Maldição! Eu me levanto com dificuldade e recoloco o capuz com um puxão e olho de relance por sobre o ombro. O tribal ainda me observa, os olhos estreitados. Cai fora daqui, Laia. Eu me apresso, viro em uma viela e então em outra, antes de arriscar olhar para trás. Nenhum tribal. Suspiro de alívio. Acho bem grossa e dou uma volta, retornando ao boticário. Espio além da viela para ver se o tribal e seus amigos ainda estão na banca de chá. Parece que partiram. Antes que possam voltar, e antes que qualquer outra pessoa me veja, eu me enfio na loja. O cheiro de erva se derrama sobre mim, trazendo vestígios de algo sombrio e amargo. O telhado é tão baixo que quase bato a cabeça. Lamparinas tribais pendem do teto, seu brilho floral complexo em marcante contraste com a escuridão terrena da loja. Epka, Kezia, Meda, Karun. Uma criança tribal de uns 10 anos se dirige a mim, atrás do balcão. Ervas estão penduradas em maços sobre sua cabeça. Os frascos se alinham nas paredes atrás dela. Os frascos que se alinham nas paredes atrás dela reluzem, e os olho atentamente, procurando qualquer coisa familiar. A garota limpa a garganta. Epka, Keia, Neshia. Até onde sei, ela poderia estar me dizendo que exala o cheiro de um cavalo, mas não tenho tempo para descobrir. Então baixo a voz e espero que ela me compreenda. Telis. A garota nua vasculha uma gaveta ou duas antes de balançar a cabeça, dar a volta no balcão e examinar as prateleiras. Depois coça o queixo, levanta um dedo para mim como se para me dizer para esperar e desaparece por uma porta nos fundos. Vejo de relance uma sala de estoque com janelas antes de a porta se fechar. Um minuto se passa. Outro. Vamos lá.
Deixei Elias a 1 hora pelo menos, e vou levar outra meia hora para voltar até ele. Isso se essa garota tiver o Teles. E se ele sofrer outra convulsão? E se ele gritar e entregar sua localização para alguém que estiver passando por ali? A porta se abre e a garota retorna, desta vez com um pote bojudo cheio de um líquido âmbar, extrato de Teles. De trás do balcão, tira cuidadosamente um frasco menor e coloca para mim com expectativa. Ergo as mãos 1 vez, 2 vezes. 20 dracmas. Isso deve ser o suficiente para Elias tomar durante um tempo. A garota mede o líquido com exatidão excruciante, lançando olhares em minha direção a todo momento. Quando finalmente sela o frasco com cera, estendo a mão para pegá-lo, mas ela o tira do meu alcance, bruscamente, mostrando 4 dedos para mim. Largo 4 pratas em suas mãos. Ela balança a cabeça. Zavar! Tira um marco de ouro de uma algibeira e o acena no ar. 4 marcos? Retruco. Não sei por que você não pede logo a maldita lua. A garota apenas projeta o queixo. Não tenho tempo para pechinchar, então tiro o dinheiro e o jogo no balcão, estendendo a mão para o Teles. Ela hesita, seu olhar lançando-se para a porta da frente. Saco minha adaga com uma das mãos e agarro o frasco com a outra, saindo da tenda com os dentes à mostra, mas o único movimento na ruela escura é o de uma cabra mastigando algum lixo. O animal bale para mim antes de retornar ao seu banquete. Ainda assim, não me sinto à vontade. A garota tribal estava agindo de maneira estranha. Sigo apressadamente, me mantendo longe da via principal e sem deixar as vielas barrentas e mal iluminadas do mercado. Corro para a orla a oeste do poleiro, tão concentrada em olhar para trás que não vejo a figura escura e magra à minha frente até esbarrar direto nela. Desculpe, diz uma voz aveludada. O mau cheiro de gás e as folhas de chá se derramam sobre mim. Não vi você se aproximando. Minha pele gela diante da familiaridade na voz. O tribal. O da cicatriz. Seus olhos estavam. Corro para a orla, a oeste do poleiro, tão concentrado em olhar para trás que não vejo a figura escura e magra à minha frente até esbarrar direto nela. Desculpe, diz a voz aveludada, o mau cheiro de gás e folhas de chá se derramam sobre mim. Não vi você se aproximando. Minha pele gela diante da familiaridade da voz. O tribal, o da cicatriz, seus olhos travam nos meus e se estreitam. E o que uma erudita de olhos dourados está fazendo no poleiro do pirata? Fugindo de algo, talvez? Céus. Céus, ele me reconheceu. Eu me atiro para sua direita, mas ele me bloqueia. Saia do caminho. Mostro minha faca. Ele ri e coloca uma das mãos em meu ombro, desarmando-me elegantemente com a outra. Você vai furar o seu próprio olho, tigrezinha. Ele gira minha adaga em uma mão. Eu sou Chicat, da tribo Gula. E você é? Isso não lhe diz respeito. Tenta me livrar dele, mas sua mão é como um torno. Só quero bater um papo. Ande comigo. Ele aperta a mão sobre meu ombro. Tire as mãos de mim. Chuto seu tornozelo. Ele faz uma careta e me solta, mas quando saio correndo na direção da estrada de uma viela lateral, ele agarra meu braço e segura meu outro punho, erguendo minhas mangas, punhos de escrava, e corre um dedo ao longo da pele ainda esfolada de meus pulsos, recentemente removidos. Interessante. Quer ouvir minha teoria? Ele se inclina para perto, os olhos negros brilhando como se estivesse compartilhando uma piada. Acho que há muito poucas garotas eruditas com olhos dourados perambulando por essa vastidão, tigrezinha. Seus ferimentos me dizem que você já viu batalhas, você tira fuligem, talvez dos fogos de serra? E o remédio? Bem, isso é o mais interessante de tudo. Nossa conversa atraiu olhares curiosos, mais que curiosos, um navegante e um marcial, ambos trajando armadura de couro que os marca como caçadores de recompensa, observam com interesse. Um deles se aproxima, mas o tribal me obriga a acompanhá-lo, viela dentro. Mas para longe deles, ele berra uma palavra para as sombras. Um momento mais tarde, 2 homens se materializam, seus comparsas, sem dúvida, e se viram para interceptar os caçadores de recompensas. Você é a erudita que os marciais estão caçando. Chica
olha de relance entre as barras para dentro dos lugares escuros onde as ameaças podem estar escondidas. A garota que viaja com Elias Vetúrios e a garota que viaja com Elias Vetúrios. E há algo de errado com ele. Do contrário, você não estaria aqui sozinha, tão desesperada pelo status de Teles, a ponto de pagar 20 vezes o que ele vale. Por todos os céus, como você sabe disso? Não há muitos eruditos por essas bandas. Ele diz. Quando um aparece, nós notamos. Maldição, a garota do boticário deve ter dado a informação para ele. Agora, seu sorriso é todo dentes. Você vai me levar até o seu amigo desaventurado. Ou vou enfiar uma faca na sua barriga e jogá-la em uma cova para morrer lentamente. Atrás de nós, os caçadores de recompensas discutem aclaradamente com os homens de Chicat. Eles sabem onde Elias Vetúrios está. Eles sabem onde Elias Vetúrios está, grito para os caçadores. Eles levam as mãos às armas de outras pessoas no mercado e se voltam para nós. O tribal suspira, lançando-me um olhar quase pesaroso. No segundo em que ele desvia a atenção de mim para os caçadores de recompensa, chuto seu tornozelo e me livro dele. Disparo por baixo de lonas, esbarrando em uma cesta de produtos, quase derrubando de costas uma navegante idosa. Por um momento estou fora do campo de visão do Chicat. Uma parede de pedra se eleva à minha frente e à minha direita há uma fileira de tendas. À esquerda, uma pirâmide de caixotes inclina-se precariamente contra a lateral de um carrinho de peles. Arranco uma pele do topo da pilha e mergulho debaixo do carrinho, cobrindo-me e puxando os pés. Para fora de vista, um instante antes de Chicat irromper via lá dentro. Silêncio enquanto ele examina a área. Então ouço passos se aproximando. Desapareça, Laia. Eu me encolho na escuridão, segurando meu bracelete em busca de forças. Você não consegue me ver. Você só vê sombras. Você somente escuridão. Chicat chuta para o lado os caixotes, deixando uma fresta de luz entrar debaixo do carrinho. Eu ouço se inclinar. Ouço sua respiração enquanto ele espia por baixo dele. Não sou nada a não ser uma pilha de peles. Nada importante. Você não me vê. Você não vê nada. Gitan! Ele grita para seus homens. Ymir! Os passos rápidos dos dois homens se aproximam e um momento mais tarde a luz de uma lamparina expulsa a escuridão debaixo do carrinho. Chicat levanta a pele e me vejo encarando seu rosto triunfante. Só que seu triunfo se transforma em espanto quase imediatamente. Ele olha fixamente para a pele e então de volta para mim. Depois ergue a lamparina, iluminando-me claramente. Mas ele não olha para mim. Parece que não consegue me ver, como se fosse invisível. No segundo em que penso isso, ele pisca e me agarra. Você desapareceu. Ele sussurra, e agora está aqui. É um truque? Ele me sacode com força, fazendo meus dentes baterem. Como você fez isso? Me largue. Tento arranhá-lo, mas ele me agarra a uma distância segura. Você desapareceu. Ele sibila, e então reapareceu diante dos meus olhos. Você está maluco? Mordo sua mão. Ele me arrasta para perto, forçando meu rosto em sua direção, mirando intensamente meus olhos do alto. Andou fumando gás demais. Repita o que você falou. Ele diz. Você está maluco? Eu estava ali o tempo inteiro. Ele balança a cabeça, como se pudesse dizer que não estou mentindo, mas mesmo assim não acreditasse em mim. Quando solto meu rosto, eu tento me livrar dele, sem resultado. Chega. Ele diz enquanto seus capangas amarram minhas mãos à frente. Me leve até o Máscara, ou você morre. Quero fazer um acordo. Uma ideia floresce em minha cabeça. 10.000 marcos. E vamos sozinhos. Não quero seus homens me seguindo. Sem acordo. Ele diz. Meus homens ficam ao meu lado. Então encontre sozinho. Envie uma faca em mim como você prometeu e vá. Mantenho o olhar firme no dele, do jeito que a vovó costumava fazer quando os comerciantes tribais ofereciam um preço baixo demais por suas geleias e ela ameaçava ir embora. Meu coração ribomba como os cascos de um cavalo. 500 marcos, diz o tribal,
Quando abro a boca para protestar, ele ergue a mão, e uma passagem segura até as terras tribais. É um bom negócio, garota. Aceite. E os seus homens? Eles vão atrás. Ele me avalia, a uma certa distância. O problema de pessoas gananciosas, vovô me disse uma vez, é que elas acham que todo mundo é tão ganancioso quanto elas. Chica não é diferente. Me dê sua palavra como tribal de que você não vai me trair. Até eu sei como é valioso um juramento desses. Não vou confiar em você de outra forma. Você não tem a minha palavra. Você tem a minha palavra. Ele me empurra para frente e eu tropeço, evitando por pouco cair. Porco, mordo o lábio para não dizê-lo. Deixa-o pensar que me intimidou. Deixa-o pensar que venceu. E em breve ele perceberá seu erro. Ele prometeu jogar limpo, mas eu não. Dez. Elias. No segundo em que a consciência penetra em minha mente, sei que não devo abrir os olhos. Minhas mãos e pés estão amarrados com cordas e estou deitado de lado. Minha boca tem um gosto estranho, como de ferro e ervas. Tudo mais dói. Porém, minha mente parece mais lúcida do que esteve em dias. A chuva rufa sobre as pedras a apenas alguns metros de distância. Estou em uma caverna, mas a atmosfera parece errada. Uso uma respiração rápida e nervosa e farejo túnicas de lã e couro curtido de comerciantes tribais. Você não pode matá-lo. Lá está, na minha frente. O joelho pressionando minha testa, a voz tão próxima que sinto seu hálito em meu rosto. Os marciais o querem vivo, para enfrentar o imperador. Uma pessoa se ajoelha junto ao topo de minha cabeça e pragueja ensadez. O aço frio espeta minha garganta. Gitan. A mensagem. Só dará uma recompensa se ele for levado vivo? Maldição. Não lembro. A voz vem mais de perto dos meus pés. Se você for matá-lo, então ao menos espere alguns dias. A voz de Laia traz um quê de fria praticidade, mas a tensão por trás dela é tão retesada quanto a corda de um alaúde. Neste clima, o corpo dele vai se decompor rápido. Serão necessários pelo menos 5 dias para levá-lo de volta à serra. Se os marciais não conseguirem identificá-lo, então nenhum de nós vai receber dinheiro algum. Mate-o, Chicat, diz um terceiro tribal de pé, próximo aos meus joelhos. Se ele acordar, estamos mortos. Ele não vai acordar, diz o homem que eles chamam de Chicat. Olhe para ele. Já está com um braço e uma perna no túmulo. Laia inclina lentamente o corpo sobre minha cabeça. Sinto um vidro entre meus lábios. Um líquido goteja para fora. Um líquido com gosto de ferro e ervas. Extrato de Teles. Um segundo mais tarde, o vidro se foi, enfiado de volta onde Laia o escondera. Chicat, ouça. Laia começa, mas o salteador empurra para trás. É a segunda vez que você se inclina para a frente desse jeito, garota. O que está tramando? Acabou o tempo, Vetúrios. Nada, diz Laia. Eu quero recompensa tanto quanto vocês. Eu imagino o ataque primeiro. Onde vou acertar? Como vou me mexer? Por que você se inclinou para a frente? Ele ruge para Laia. Não minta para mim. 2. Flexiona os músculos do braço esquerdo para prepará-lo, já que o direito está preso embaixo de mim. Inspiro silenciosamente para levar oxigênio a todas as partes do corpo. Onde está o extrato de Teles? Sibila Chicat, subitamente lembrando, deu o frasco para mim. 3. Antes que Laia possa responder, enfio o pé direito no chão para fazer uma alavanca e giro para trás sobre o quadril, para longe da espada de Chicat, derrubando outro tribal junto a meus pés com as pernas amarradas e rolando para me levantar quando ele cai no chão. Invisto contra o tribal próximo a meus joelhos, atingindo-o com a cabeça antes que ele consiga erguer sua lâmina. Ele a deixa cair e me viro para pegá-la, agradecido que ao menos a manteve afiada. Com 2 golpes eu me livro das cordas em meus pulsos e com mais 2 das que prendem meus tornozelos. O primeiro tribal que derrubei se levanta, atônito, e dispara para fora da caverna, sem dúvida para conseguir respostas. Pare!
gira na direção do último tribal, Chicat, que segura Laia contra o peito. Ele tem os punhos dela apertados em uma mão, uma lâmina encostada em sua garganta e sede de sangue nos olhos. Largue a espada. Coloque as mãos para cima ou eu mato a garota. Vá em frente, digo em ensadez. O queixo dele se retesa, mas ele não se mexe. Um homem que não se surpreende facilmente. Considera minhas palavras cuidadosamente. Um segundo depois de você matá-la, eu te mato. Então você estará morto e eu estarei livre. Quer testar? Ele enfia a lâmina no pescoço de Laia, tirando sangue. Os olhos dela dardejam à sua volta, enquanto ela tenta encontrar qualquer coisa que possa usar contra ele. Tenho 100 homens do lado de fora das cavernas. Se você tivesse 100 homens do lado de fora, mantenha atenção em Chicat. Já os teria chamado. Eu me lanço à frente antes de terminar a frase, um dos truques favoritos de meu avô. Todos prestam atenção a palavras em uma luta. Ele disse certa vez: guerreiros tiram vantagem delas. Torço a mão direita do tribal para longe de Laia, enquanto a afasto do caminho com meu corpo, que nesse momento me trai. A torrente de adrenalina do ataque se esvai de mim como água por um esgoto. Tropeço para trás e minha visão fica dupla. Laia pega algo do chão e gira na direção do tribal, que arreganha os dentes maldosamente. Seu herói ainda tem veneno correndo no sangue, garota. Ele sibila. Ele não pode ajudá-la agora. Ele investe na direção de Laia, atacando-a com a faca, com a intenção de matá-la. Laia joga terra em seus olhos e Chicat berra, virando o rosto de lado e se debatendo. Laia ergue a espada e com um chapinhar doentio, o tribal é atravessado pela lâmina. Laia arfa e larga a arma, recuando. Chicat estende o braço e a agarra pelos cabelos. Ela solta um grito sufocado, os olhos fixos na lâmina enfiada no peito do salteador. Então encontra meu rosto, o semblante estampado de terror, enquanto Chicat tenta matá-la. Com um último sopro de vida, a força finalmente retorna ao meu corpo e eu empurro Chicat para longe dela. Ele a solta e olha com curiosidade para a própria mão, subitamente fraca, como se ela não lhe pertencesse. Então cai com um ruído surdo no chão, morto. Laia! Eu a chamo, mas ela olha fixamente para o corpo, agora inerte, como se estivesse em transe. Sua primeira morte. Meu estômago revira a me lembrar de minha primeira morte. Um garoto bárbaro. Lembro de seu rosto pintado de azul, o corte profundo em sua barriga. Sei muito bem o que Laia sente nesse momento. Nojo, horror, medo. Minha energia retorna, tudo em mim dói. Peito, braços, pernas. Mas não estou tendo uma convulsão, não estou alucinando. Chamo Laia novamente e dessa vez ela me olha. Eu não queria fazer isso, ela diz. Ele simplesmente veio para cima de mim. E a faca, eu sei. Digo ternamente. Ela não vai querer discutir isso. A mente dela está em modo de sobrevivência, por isso não vai deixá-la discutir. Me conte o que aconteceu no poleiro. Eu posso distraí-la pelo menos por um tempo. Me conte como conseguiu o Teles. Ela relata rapidamente o que aconteceu, ajudando-me a amarrar o tribal inconsciente enquanto fala. Sinto um misto de descrença e enorme orgulho de sua absoluta coragem enquanto a ouço. Do lado de fora da caverna, uma coruja pia, o que é bem estranho para um pássaro que não o costume de ficar. Do outro lado de fora da caverna, uma coruja pia, o que é bem estranho para um pássaro que não o costume de ficar ao ar livre em um tempo assim. Vou até a beira da entrada. Nada se move nas rochas adiante, mas uma rajada de vento sopra a cantiga de suor e cavalos em minha direção. Pelo visto, Chicat não estava mentindo sobre ter 100 homens esperando do lado de fora da caverna. Para nossas costas. É pura rocha. Serra encontra-se a oeste. A caverna está voltada para o norte, abrindo-se em uma trilha estreita que desce sinuosa para o deserto e em direção aos desfiladeiros que nos levariam seguramente através da cordilheira serrana. Para o leste, a trilha mergulha nos Juts, 1 quilômetro de espinhaços rochosos que representam a morte no melhor dos climas, que dirá em meio a uma tempestade. A parte leste da cordilheira serrana se ergue além dos Juts. Não há trilhas, desfiladeiros, apenas montanhas selvagens que terminam no deserto tribal, por 10 infernos. Elias, lá é uma presença nervosa ao meu lado. Vamos cair fora daqui, antes que o tribal desperte. Só tem um problema, a nuvem e a escuridão. Estamos cercados.
5 minutos mais tarde, prendi Laia a mim com uma corda e movi o lacaio de Chicata, ainda amarrado até a entrada da caverna. Prendo o corpo de Chicata ao cavalo e tiro sua túnica para que seus homens não o reconheçam. Laia não olha para o corpo. Adeus, Pangaré. Laia acariciou o cavalo entre as orelhas. Obrigada por me servir. Estou triste por te perder. Eu lhe roubo outro, digo secamente. Pronta? Ela nua e voou para o fundo da caverna, acendendo a pedra de fogo em um pavio. Cuido da chama, alimentando-a com os poucos pedaços de arbusto e madeira que consegui encontrar, a maior parte molhada. Uma fumaça branca e espessa se forma, enchendo a caverna rapidamente. Agora, Laia! Ela dá um tapa na anca do cavalo com toda a força, instigando-o a galopar com Chicata caverna fora, na direção dos tribais que esperam ao norte. Escondidos atrás das rochas isoladas a oeste, os homens emergem berrando diante da visão da fumaça de seu líder morto. O que significa que não estão olhando para nós. Saímos furtivamente da caverna com o capuz puxado para baixo, escondidos em meia fumaça, a chuva e a escuridão. Coloco Laia sobre minhas costas, confiro a corda que amarrei a uma discreta saliência rochosa e desço silenciosamente juntos adentro, até chegar a uma rocha escorregadia 3 metros abaixo. Laia salta das minhas costas e faz um pequeno ruído que espero que os tribais não ouçam. Puxo a corda para soltá-la. Acima, os tribais tossem à medida que entram na caverna esfumaçada. Eu os ouço praguejar enquanto liberam um amigo. Venha! Pronuncio silenciosamente para Laia. Nós avançamos lentamente, os ruídos de nossa passagem, encobertos pelo pisar surdo das botas e pelos gritos dos tribais. As rochas do Joto são afiadas e escorregadias, as pontas recortadas enfiando-se em nossos calçados, prendendo-se em nossas roupas. Minha mente volta a 6 anos, quando Helen e eu acampamos no poleiro durante uma temporada. Todos os 5 vêm para o poleiro espionar os salteadores por uns 2 meses. Os salteadores odeiam isso. Ser pego por eles significa uma morte longa e lenta. Uma das razões por que a comandante manda os estudantes para cá em primeiro lugar. Helen e eu fomos colocados juntos. A garota e o bastardo. Os 2 párias. A comandante deve ter se vangloriado da escolha de um par que ela achou que levaria à morte de um dos 2. Mas a amizade entre mim e Helen nos tornou mais fortes, não mais fracos. Nós pulávamos sobre os juntos como se estivéssemos brincando, desafiando um ao outro a dar saltos cada vez mais ousados. Ela acompanhava meus saltos com tamanha facilidade que ninguém jamais poderia suspeitar que tivesse medo de altura. Por 10 infernos, como éramos estúpidos. Tínhamos certeza de que não cairíamos. Tínhamos certeza de que a morte nunca nos encontraria. Agora sei melhor. Você está morto. Só não sabe ainda. A chuva fica mais fina enquanto nos deslocamos, através do campo rochoso. Laia segue em silêncio, os lábios premidos. Ela está angustiada, sinto isso. Pensando em Chicata, sem dúvida. Ainda assim, ela mantém o meu ritmo, hesitando apenas uma vez, quando salto sobre uma fenda de 1,5 metros. Com um abismo de 50 metros abaixo. Dou o salto primeiro, vencendo a fenda com facilidade. Quando olho para trás, o rosto de Laia está empalidecido. Vou pegar você, digo. Ela me encara com seus olhos dourados, o medo e a determinação guerreando entre si. De repente, ela salta e a força de seu corpo me joga para trás. Minhas mãos estão cheias dela. Cintura, quadris, aquela nuvem de cabelos com fragrância de açúcar. Seus lábios cheios se abrem, como se ela fosse dizer algo. Não que eu vá responder inteligentemente. Não com o corpo de Laia quase todo colado no meu. Eu a afasto. Ela cambaleia, a mágoa perpassando seu rosto. Não tenho ideia de por que faço isso, mas o fato de eu me aproximar dela parece errado de alguma forma. Injusto. Quase lá, digo para distraí-la. Fique comigo agora. À medida que nos aproximamos das montanhas e nos afastamos do poleiro, a chuva passa, substituída por uma névoa espessa. O campo rochoso se aplana e se nivela em terraços desiguais, entremeados de árvores e arbustos. Eu paro Laia e busco ouvir ruídos de uma perseguição. Nada. A reação se assenta sobre os juntos,
grossa como um cobertor, flutuando através das árvores à nossa volta, emprestando-lhes uma lugubridade que faz Laia se aproximar. Elias, ela sussurra. Vamos pegar a direção norte a partir daqui? Ou dar a volta até os contrafortes? Não temos equipamentos para escalar as montanhas ao norte, digo. E os homens de Chicato provavelmente estão fervilhando por toda parte nos contrafortes. Com certeza estão nos procurando. O rosto de Laia fica pálido. Então como vamos chegar a Calf? Se tomarmos um barco do sul, o atraso, vamos para leste, digo, para as terras tribais. Antes que ela proteste, eu me ajoelho e desenho na terra um mapa grosseiro das montanhas e seus arredores. São cerca de 2 semanas. Vamos para leste, digo, para as terras tribais. Antes que ela proteste, eu me ajoelho e desenho na terra um mapa grosseiro das montanhas e seus arredores. São cerca de 2 semanas até as terras tribais, ou um pouco mais se nos atrasarmos. Em 3 semanas, o encontro de outono começa em Nur. Todas as tribos estarão lá, comprando, vendendo, negociando, arranjando casamentos, celebrando nascimentos. Quando isso tiver terminado, mais de 200 caravanas seguirão o caminho para fora da cidade, e cada caravana é formada por centenas de pessoas. A compreensão desponta nos olhos de Laia. Então partimos com elas a nu. Milhares de cavalos, carroções e tribais partem ao mesmo tempo. No caso de alguém nos seguir até Nur, perderá o nosso rastro. Algumas dessas caravanas vão para o norte. Vamos encontrar uma que nos dê abrigo. Nos escondemos entre eles e seguimos até Calf, antes das neves do inverno. Um negociante tribal e sua irmã. Irmã? Laia cruza os braços. Não somos nem um pouco parecidos. Ou esposa, se você preferir. Ergo uma sobrancelha para ela, incapaz de resistir. Uma vermelhidão surge nas faces de Laia e desce, pescoço abaixo. Eu me pergunto se segue mais para baixo. Para, Elias. Toco com o dedo a moeda de madeira em meu bolso. O favor devido a mim por uma tribal esperta chamada Afia Haranur. Deixe isso comigo. Laia considera o que eu disse e finalmente anui, concordando. Eu me ponho de pé e escuto, sentindo o terreno à nossa volta. Está escuro demais para continuar. Precisamos de um lugar para acampar à noite. Abrimos caminho pelos terraços acima e para dentro da floresta escura, adiante até que encontro um bom local, uma clareira debaixo de uma saliência rochosa, cercada por pinheiros antigos com troncos esburacados tomados de musgo. Enquanto limpo a rocha e os galhos da terra seca debaixo da saliência, sinto a mão de Laia sobre meu ombro. Preciso te contar uma coisa, ela diz, e quando olho seu rosto, perco a respiração por um segundo. Quando entrei no poleiro, ela continua. Temi que o veneno fosse... Laia balança a cabeça e suas palavras são despejadas. Fico feliz que esteja bem. Sei que você está se arriscando muito para fazer isso por mim. Obrigada. Laia, você me manteve vivo e se mantenha viva. Você é tão corajosa quanto sua mãe. Jamais deixe alguém lhe dizer o contrário. Talvez eu adicionasse essas palavras ao movimento, trazendo-a até mim, correndo um dedo ao longo da linha dourada de sua clavícula e por seu pescoço comprido, juntando seu cabelo em um nó e puxando para perto lentamente, tão lentamente. Uma dor percorre meu braço, um lembrete. Você destrói todos aqueles que se aproximam de você. Eu poderia esconder a verdade de Laia, terminar a missão antes que meu tempo chegasse ao fim de simplesmente sumir, mas a resistência omitiu a verdade dela. Seu irmão não lhe contou que trabalhava com o espírito. Esconderam dela a identidade de quem matou seus pais. Sua vida tem sido um amontoado de segredos. Ela merece saber a verdade. Sente-se. Eu me afasto. Preciso lhe contar algo também. Laia permanece em silêncio, enquanto falo, enquanto exponho o que a comandante fez, enquanto lhe conto sobre o lugar de espera e a apanhadora de almas. Quando termino, as mãos de Laia tremem, e mal consigo ouvir sua voz. Você vai morrer? Não, não. Ela seca o rosto e respira fundo. Tem de haver algo? Alguma cura? Alguma forma? Não há. Mantenho o tom de voz inalterado. Tenho certeza. Tem alguns meses, no entanto. Até 6, espero. Nunca odiei ninguém como a comandante. Nunca. Ela morde o lábio.
Você disse que ela nos deixou ir. Essa é a razão? Ela queria que você morresse lentamente? Acho que ela queria garantir a minha morte, digo. Mas por ora sou mais útil para ela vivo do que morto. Não sei porquê. Elias. Leia se encolhe em sua capa. Após considerar por um momento, me aproximo dela e nos recostamos no calor um do outro. Não posso pedir que você passe seus últimos meses de vida em uma corrida maluca até a prisão de Calf. Você deve encontrar a sua família tribal. Você machuca pessoas, disse a apanhadora de almas. Tantas pessoas. Os homens que morreram na terceira eliminatória, por minhas mãos ou por causa de minhas ordens. Helene, entregue às predações de Marcos, meu avô que teve de fugir para o exílio por minha causa. Até mesmo Laia, forçada a encarar o partíbulo do carrasco na quarta eliminatória. Não posso ajudar as pessoas que eu prejudiquei. Digo, não posso mudar o que fiz para elas. Eu me inclino na direção de Laia. Preciso que ela compreenda que estou sendo sincero em cada palavra que digo. O seu irmão é o único erudito neste continente que sabe como fazer aço sérico. Não sei se o espírito humano encontrará Darren nas terras livres. Não sei nem se Talumano está vivo, mas sei que se eu conseguir tirar Darren da prisão, se salvar a vida dele, significa que ele pode dar aos inimigos do Império uma chance de lutar pela liberdade, então talvez eu compense parte da maldade que trouxe para o mundo. A vida dele, e todas as vidas que eu poderia salvar, espiaram aquelas que tirei. E se ele estiver morto, Elias? Você não disse que ouviu homens no poleiro falando sobre ele? Sobre a ligação dele com Taluman? Laia me conta novamente o que eles disseram e consideram. Os marciais vão precisar certificar de que Darren não compartilhou seu conhecimento de metalurgia, e que se fez isso, que esse conhecimento não se espalhe. Eles vão querer mantê-lo vivo para interrogá-lo, embora não saiba se ele vai sobreviver aos interrogatórios, especialmente quando pensa no diretor da Calf e nas maneiras deturpadas como ele consegue respostas de seus prisioneiros. Laia vira o rosto para o meu. Como você pode ter certeza disso? Se eu não tivesse certeza, mas você soubesse que tinha uma chance, por menor que fosse, de ele ainda estar vivo, você tentaria salvá-lo? Veja a resposta nos olhos dela. Não importa se eu tenho certeza, Laia, digo. Enquanto você quiser salvá-lo, eu vou te ajudar. Eu fiz um juramento, não vou descumprir. Toma as mãos de Laia nas minhas, frias, fortes. Eu as manteria aqui, beijaria cada calo de suas palmas, mordiscaria o lado interno de seu pulso até clarar face. Eu a traria mais para perto e veria se ela também deseja ceder ao fogo que arde entre nós. Mas, para quê? Para que ela se acabe em lágrimas quando eu estiver morto? É errado, é egoísta. Eu me afasto dela lentamente, sustentando seu olhar enquanto faço, para que ela saiba que isso é a última coisa que eu quero. A mágoa perpassa seus olhos. Confusão, aceitação. Fico satisfeito que ela compreenda. Não posso me aproximar dela, não desse jeito. Não posso deixá-la se aproximar de mim. Fazer isso só trará dor e sofrimento. Elaia já teve sua cota disso.